A busca por respostas às perguntas fundamentais sobre a nossa existência tem sido um tema recorrente ao longo da história da humanidade. Desde o início da civilização, os seres humanos olham para as estrelas, questionando-se sobre a natureza do universo e o nosso lugar nele. Nesta fascinante jornada pelo vasto cosmos, a cosmologia se destaca como um campo que não apenas explora as realidades científicas do universo, mas também entrelaça ciência, filosofia e espiritualidade. Essa interseção de disciplinas nos convida a considerar não apenas como o universo começou, mas também o que significa sermos conscientes dentro dele. À medida que nos aprofundamos nessa travessia, abordaremos conceitos intrigantes como o panpsiquismo, a ideia de que a consciência está intrinsecamente presente em toda a matéria, e analisaremos como diversas tradições religiosas e filosóficas interpretam a existência e a natureza do ser. Através de um diálogo enriquecedor entre ciência e fé, somos chamados a refletir sobre a profunda conexão entre conhecimento e espiritualidade, e como ambos podem oferecer um marco para compreender a nossa realidade compartilhada. O cosmos, então, não se torna apenas um objeto de estudo, mas um espelho que reflete nossas perguntas mais íntimas e o desejo de encontrar sentido na vastidão do ser. E assim, começamos. Este espaço de diálogo nos leva a considerar o conceito de uma consciência fundamental, uma noção que alguns propuseram como uma possível explicação para a origem e organização do universo. Embora a comunidade científica mantenha certo ceticismo em relação a essas teorias, a ideia de uma inteligência subjacente a fenômenos como a evolução biológica ou a complexidade cósmica convida a uma profunda reflexão sobre os limites do conhecimento humano e as possíveis interseções entre ciência e espiritualidade. A cosmologia se destaca como um ponto de encontro onde a ciência, a religião e a filosofia convergem no esforço de desvendar os imensos mistérios do cosmos. Todos nós, como seres humanos, ansiamos por compreender a nossa origem e o significado da nossa existência. A cosmologia nos convida a explorar essas perguntas fundamentais, e o fazemos não apenas com o rigor científico, mas também com a perspectiva espiritual e o pensamento filosófico, enriquecendo nossa compreensão da realidade. Como exploraremos mais adiante, um conceito novo, mas cada vez mais crescente, está se expandindo entre a comunidade. O panpsiquismo, que é a crença de que a consciência é uma propriedade fundamental de toda a matéria, não apenas dos seres vivos. Como exemplo, podemos mencionar a ideia de consciência em objetos inanimados, como o fato de que uma planta responde a estímulos. Isso pode incluir a forma como as plantas crescem em direção à luz. As tradições religiosas oferecem diversas cosmovisões que tentam explicar como o universo surgiu e qual é o seu propósito. Desde a criação no relato bíblico até os profundos ensinamentos do hinduísmo, cada religião traz sua voz a essa busca incessante por sentido. A fé, então, nos oferece um quadro dentro do qual podemos refletir sobre nossa existência e o lugar que ocupamos no vasto universo. O budismo, fundado por Siddhartha Gautama, ou o Buda, não se concentra na existência de um Deus, mas sim na libertação do sofrimento através do caminho do meio e da meditação. Esta filosofia sustenta que não existe uma alma ou eu permanente, o que alguns interpretam como uma forma de ateísmo, levando seus praticantes a buscar o nirvana, um estado de paz e libertação. Em contraste, o islamismo. Os muçulmanos, seguidores dos ensinamentos do profeta Maomé, utilizam argumentos cosmológicos, como o argumento de Kalam, para demonstrar a existência de Deus, Alá, baseando-se na premissa de que tudo tem uma causa e que o universo, tendo tido um começo, deve ter uma causa externa. O judaísmo, uma das religiões abraâmicas, baseia sua relação com Javé em uma série de pactos. No entanto, o problema do sofrimento surge como um desafio à noção de um Deus onipotente e bondoso. Ao mesmo tempo, tradições como o budismo e o hinduísmo rejeitam a ideia de um Deus pessoal que governa o universo, voltando-se para uma exploração mais interna da consciência. O budismo, por exemplo, ensina que a iluminação vem de um entendimento profundo sobre a verdadeira natureza do ser, que transcende o sofrimento e o ciclo de renascimentos, enquanto o hinduísmo aborda a ideia de uma consciência cósmica universal, Brahma, da qual todos somos manifestações. Por outro lado,
A filosofia nos oferece ferramentas para aprofundar as perguntas sobre a natureza do tempo, do espaço e da própria existência. Este diálogo existe desde tempos imemoriais, e é através da razão e da reflexão crítica que podemos considerar tanto posturas científicas quanto espirituais. Filósofos como Aristóteles e Tomás de Aquino colocaram em discussão argumentos que perduram ao longo do tempo, buscando estabelecer a existência de um ser que transcende a realidade material. No pensamento filosófico, encontra-se uma corrente fascinante conhecida como o panpsiquismo. Esta teoria, que à primeira vista pode parecer complexa, nos convida a explorar a natureza da consciência e sua relação com o mundo que nos rodeia. O panpsiquismo sustenta que a consciência não é uma característica exclusiva dos seres humanos ou dos animais superiores, mas está presente em toda a matéria. Segundo essa ideia, até mesmo objetos inanimados, como pedras ou plantas, possuem uma forma de consciência, embora rudimentar. Essa perspectiva nos convida a reconsiderar nossas noções sobre o que significa ser consciente e a maneira como interagimos com nosso ambiente. Um dos principais argumentos a favor do panpsiquismo é a dificuldade enfrentada pelas teorias materialistas para explicar como a consciência surge a partir de processos físicos. Apesar dos avanços na neurociência, o problema difícil da consciência persiste: como os processos neurais dão origem a experiências subjetivas. O panpsiquismo oferece uma solução atraente ao sugerir que a consciência é uma propriedade fundamental da natureza, intrínseca a toda a matéria. Outro argumento poderoso é a continuidade da experiência. À medida que observamos o mundo natural, notamos um espectro de complexidade e consciência nos seres vivos. Desde as reações de uma planta à luz até os comportamentos complexos dos animais, o panpsiquismo proporciona um quadro que nos ajuda a entender como diferentes graus de consciência podem se manifestar em diversas formas de vida. Além disso, essa teoria poderia promover uma maior conexão entre os seres humanos e o ambiente natural. Ao reconhecer que tudo possui alguma forma de consciência, fomentamos um respeito mais profundo pelo mundo que nos rodeia. Isso pode inspirar atitudes mais responsáveis em relação ao meio ambiente e às nossas interações com outros seres vivos. No entanto, não podemos ignorar as críticas ao panpsiquismo. Alguns argumentam que atribuir consciência à matéria inanimada pode resultar em uma visão de mundo demasiadamente antropocêntrica ou que não se baseia em evidências empíricas. Embora seja verdade que essa teoria apresenta desafios, ela também nos convida a abrir a mente e explorar novas possibilidades sobre como percebemos a vida e a consciência. Em conclusão, o panpsiquismo nos oferece uma perspectiva enriquecedora, sugerindo que a consciência é parte integrante da própria natureza. Ao considerar essa ideia, não apenas ampliamos nosso entendimento sobre a consciência, mas também cultivamos uma relação mais profunda com o mundo em que habitamos. Nessa busca compartilhada por significado, o panpsiquismo nos lembra que a maravilha da consciência pode estar presente em todos os cantos da existência. E é aqui que a ciência entra em cena. Através de observações, experimentação e modelos matemáticos, ela tem conseguido esclarecer muitos aspectos do cosmos. A noção de uma consciência fundamental ou inteligência cósmica tem sido debatida por diferentes campos, da teologia à física teórica. Entre as muitas abordagens, há teorias emergentes no campo da física quântica que sugerem que a consciência poderia desempenhar um papel ativo na criação da realidade. Isso pode ser observado em discussões sobre o princípio antrópico, que sugere que as leis do universo parecem ajustadas para possibilitar a vida consciente. Mas seria essa aparente afinação uma mera coincidência ou uma pista sobre a natureza mais profunda da realidade? A famosa teoria do Big Bang, que nos diz que o universo teve um início, um ponto de partida que estimulou debates apaixonados não apenas entre cientistas, mas também entre filósofos e teólogos. Esse evento poderia ter sido o resultado de uma intervenção divina? Essa questão trouxe à tona a possibilidade de que o que hoje chamamos de ciência não está em conflito com a fé, mas que ambas podem se complementar. A ciência revela como as coisas funcionam ao nosso redor, enquanto a fé nos fornece um contexto sobre o significado do ser humano dentro desse cenário. Imagine, por um momento, como esses dois mundos podem se entrelaçar: a precisão matemática e o encanto da existência. A ciência, ao nos explicar a beleza do universo, nos leva a contemplar a possibilidade de um Criador. Assim, o diálogo entre ciência e religião se torna uma ponte para uma compreensão mais profunda do nosso lugar.
Este espaço de diálogo nos leva a considerar o conceito de uma consciência fundamental, uma noção que alguns propuseram como uma possível explicação para a origem e organização do universo. Embora a comunidade científica mantenha ceticismo em relação a algumas dessas teorias, a ideia de que pode haver uma inteligência por trás de certos fenômenos, como a evolução biológica ou a complexidade do cosmos, é um campo que convida à reflexão. Essas ideias de uma inteligência maior se conectam a especulações que vão desde a teoria do universo simulado, proposta por filósofos como Nick Bostrom, até as noções espirituais presentes em tradições religiosas milenares. A teoria de Bostrom sugere que vivemos em uma simulação, onde uma civilização avançada poderia estar manipulando as leis da física. Isso ecoa conceitos espirituais de várias tradições que postulam um plano superior de existência, onde a matéria física é apenas uma manifestação de algo mais profundo e não material. Por exemplo, na filosofia budista, o mundo físico é considerado uma ilusão, maya, e a verdadeira essência da realidade é de natureza espiritual. O conceito de uma consciência fundamental ou de uma inteligência cósmica que subjaz à explicação final de certos fenômenos tem sido objeto de especulação e debate em diferentes campos religiosos, científicos e filosóficos. Embora essa ideia não seja necessariamente aceita pela corrente principal da ciência, há alguns exemplos nos quais foram levantadas hipóteses ou teorias que sugerem a possível intervenção de uma entidade consciente ou inteligente, que poderia influenciar fenômenos em grande escala, como a evolução biológica ou a emergência da complexidade no universo. Essa ideia se baseia na noção de que a consciência pode ser uma propriedade emergente de sistemas complexos e que pode ter um papel na organização e direcionamento da realidade. Alguns teóricos propuseram a hipótese de que nosso universo poderia ser uma simulação computacional criada por uma civilização avançada ou uma entidade consciente. Essa ideia, popularizada pelo filósofo Nick Bostrom, sugere que certos aspectos da realidade poderiam ser o resultado de uma programação ou design por parte de uma inteligência superior. Embora a ciência convencional seja geralmente cética em relação a fenômenos paranormais, alguns pesquisadores sugeriram a possibilidade de que certas experiências inexplicáveis, como telepatia, precognição ou comunicação com entidades espirituais, poderiam implicar a intervenção de uma consciência fundamental que transcende a realidade material. A ideia de que nosso universo possa ser uma simulação não é nova. Ela tem sido especulada desde a antiguidade, mas foi apenas no século XX que a ideia começou a ser levada a sério pelos cientistas. Um dos primeiros a propor isso foi o físico John Archibald Wheeler, em 1989. O avanço das tecnologias de simulação nas últimas décadas tornou essa ideia mais plausível. As leis da física e as constantes da natureza parecem estar ajustadas com precisão para a vida, algo que discutiremos mais profundamente mais adiante. Isso levou a especulações de que nosso universo pode ser uma simulação criada por uma civilização avançada. Hoje em dia, os cientistas estão procurando possíveis falhas na simulação ou desenvolvendo novas maneiras de detectá-las. Esses são apenas alguns exemplos nos quais se especula sobre a possível intervenção de uma consciência fundamental na explicação final de certos fenômenos. É importante lembrar que essas ideias são objeto de debate e controvérsia dentro da comunidade científica, e ainda não há consenso sobre sua validade ou relevância. No entanto, também devemos mencionar que existem tradições e crenças que não centraram seus ensinamentos na existência de um Deus pessoal, como o budismo e certas correntes do hinduísmo. Nessas filosofias, a busca pelo sentido da vida toma outro rumo, afastando-se do teísmo e voltando-se para o interior, sobre a própria experiência do ser e a libertação do sofrimento. Todas essas perspectivas oferecem um rico tapete de pensamento que merece ser explorado e compreendido. Nesse contexto, a busca pela verdade, a mesma que a filosofia nos convida a empreender, torna-se uma jornada que transcende fronteiras. O respeito pelas diversas crenças, junto com o compromisso com o diálogo, é essencial para construir um mundo mais tolerante e compreensivo. Em última análise, todos desejamos nos conectar com algo maior do que nós mesmos, seja através da ciência, da fé, da filosofia ou de uma mistura de tudo isso. A cosmologia nos lembra que, embora nossas perguntas possam ser diferentes e nossas respostas variadas, o desejo de saber de onde viemos e para onde vamos é uma constante na experiência humana. Continuemos buscando juntos, compartilhando nossas perspectivas e aprendendo uns com os outros nessa maravilhosa jornada pelo cosmos.
Além disso, a investigação sobre fenômenos paranormais, como telepatia ou precognição, traz à tona a questão: seria a mente humana capaz de transcender as limitações do espaço-tempo? A existência de uma consciência fundamental poderia explicar essas experiências? A própria ciência ainda está nos primeiros estágios de entendimento sobre a complexidade da mente e sua possível interseção com uma realidade mais profunda. Essa busca por respostas que transcendem a dicotomia ciência-religião revela um anseio humano universal. Na cosmologia e na espiritualidade, encontramos um ponto de convergência: o desejo de compreender nossa origem e nosso destino. Esse diálogo, quando feito com respeito e abertura, nos permite encontrar significados que vão além do visível, entrelaçando ciência, filosofia e espiritualidade em uma tapeçaria rica e complexa. Portanto, à medida que avançamos nessa jornada, é crucial lembrar que, independentemente das respostas que encontramos, a própria busca por conhecimento e compreensão é o que nos define como seres humanos. Seja explorando as leis da física ou meditando sobre a natureza da mente, o desejo de conectar-se com algo maior é uma força que nos une. Continuemos essa caminhada juntos, refletindo, compartilhando e aprendendo uns com os outros, nessa eterna exploração do mistério que é o cosmos. Assim, concluímos esta exploração profunda sobre a verdade por trás da criação do universo. Como sempre, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Você acha que nossas crenças? E lembre-se, se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas análises. Aqui, buscamos não só respostas, mas também novas perguntas que nos levem além da superfície. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelas raízes do pensamento crítico. Nos vemos no próximo programa, onde continuaremos questionando, explorando e abrindo nossas mentes. Até breve!